O sono pode ser a sua necessidade orgânica mais negligenciada. E não se engane, isso vai trazer repercussões em curto, médio e longo prazo. Para falar sobre o sono, eu trouxe a especialista Renata Auricchio, que é fisioterapeuta, e ela vai compor esse assunto no Elas Mais. Trabalhe enquanto eles dormem já foi o lema de quem buscava produtividade e performance. Hoje a gente sabe que não é bem assim. Um sono de qualidade e de quantidade fazem toda a diferença na sua produtividade. E para falar sobre isso, o Elas Mais dessa semana traz a especialista Renata Auricchio. A Renata é fisioterapeuta do sono e trabalha só com distúrbio do sono. Para vocês verem o quão importante é a gente atender a essa nossa necessidade orgânica. Renata, seja bem-vinda ao Elas Mais. É um prazer receber você aqui para falar de algo tão importante para a nossa saúde. Obrigada, doutora Patrícia. É um prazer enorme estar aqui com você. Essa é uma pauta que, particularmente, eu ficaria horas, né? A gente sabe aí da importância, do fundamento da saúde do sono, hoje como pilar, não só para a saúde física, mas para a saúde mental e para a saúde emocional. E a Renata tem 16 anos de atuação nessa área. Ela não começou agora, embora a gente tenha visto muita coisa sobre o sono recentemente. É um assunto que tem tomado muito espaço nas redes sociais. Renata, como que surgiu o seu interesse pelo sono há mais de uma década? Nossa senhora, agora até fiquei me sentindo mais velho. Mas de fato é esse mesmo. Tem 16 anos que eu atuo como formação fisioterapeuta em sono, certificada pela Academia Brasileira do Sono. E na verdade essa formação ela vem muito desde a época da faculdade, né, onde eu já me identificava muito com a questão respiratória. Surgindo a questão da medicina do sono, que também é muito recente, eu vi um grande espaço ali para ocupar nas orientações dos pacientes, onde cada vez mais era crescente a queixa de sono, a queixa de baixa produtividade. Estou já na área assistencial, então atualmente com um consultório bem consolidado, e cada vez mais fico surpresa porque a gente fez um levantamento onde houve um aumento significativo dos pacientes mais 60 tratando os transtornos respiratórios do sono. Estou como CEO há 5 anos da Primar Saúde do Sono e que ela veio aí para acompanhar toda a jornada do paciente que tem apneia obstrutiva do sono. Então a gente faz desde o diagnóstico, que é a polissonografia tipo 3 e tipo 4, e também todo o acompanhamento num planejamento anual garantindo a eficiência e a eficácia do tratamento daqueles pacientes que são elegíveis ao uso do CPAP. A apneia obstrutiva do sono é uma condição muito frequente nos consultórios de endocrinologia porque está muito associada à obesidade, mas não é somente essa a causa da apneia obstrutiva. Existem alterações mecânicas, existem alterações anatômicas e uma consideração importante também é que aqui para o Elas Mais, a apneia obstrutiva também é uma condição importante para as mulheres na pós-menopausa. Exato. Existe um aumento da incidência e da prevalência e é uma fase em que as mulheres já se queixam muito do sono ruim por questões hormonais, mas a apneia obstrutiva pode vir a agravar. Sim. Quando esse paciente chega lá na sua clínica, que é a Primar, como ela nos apresentou, qual é essa jornada? As pessoas às vezes chegam no consultório, vou ter que fazer aquele exame que eu tenho que dormir todo monitorizado, que é a polissonografia, como a Renata falou. Existem tipos diferentes, quais são as indicações, como que você elege qual é o exame para qual paciente, por exemplo? Então, o diagnóstico, né, o padrão ouro para a gente identificar os transtornos do sono, hoje a gente tem uma lista aí enorme, né, dos transtornos, entre eles a apneia obstrutiva do sono, é a polissonografia. A polissonografia a gente tem 4 tipos. Então a gente tem a polissonografia tipo 1, que é feita no ambiente hospitalar, onde vai ter mais canais, né? São mais fios para a gente conseguir ter mais dados para fazer a avaliação de alguns transtornos específicos. Então a gente tem o movimento dos olhos, a gente tem o eletroencefalograma e a gente tem a polissonografia tipo 2, que é feito domiciliar, e a tipo 3 e tipo 4, que atuam ali mais como uma triagem do sono. Então, quando esse paciente ele chega ao meu consultório, ele já vem com a polissonografia,
porque isso vem do pedido médico, né? Então, os médicos hoje que atuam e que têm esse olhar, e eu vejo muito isso, né, ao seu cuidado dos seus pacientes, então, assim, faz uma investigação fazendo o pedido da polissonografia, identificando um transtorno respiratório do sono, ele é encaminhado para o serviço de fisioterapia em sono. E como esse pedido chega até você? Geralmente, quando eu tenho dúvida, eu pergunto para ela qual é o tipo de polissonografia que seria mais indicado para determinado paciente, mas quem que vai dar o laudo? Quem que vai dar efetivamente esse diagnóstico para o paciente? Então, hoje, aquele profissional, aquele médico que atua na medicina do sono, ele está apto, né, para dar o diagnóstico. Então, a gente tem hoje médicos da cardiologia que estão atuando, né, e aí eles fazem um pedido mais da polissonografia tipo 1, porque identifica uma arritmia, né, uma fibrilação atrial dentro do perfil desse paciente. A gente tem a endocrinologia, a otorrinolaringologia também está trabalhando junto conosco, a psiquiatria, a geriatria. Então, são médicos que precisam de ter esse olhar, esse conhecimento voltado para a medicina do sono, para conseguir laudar ou para conseguir fazer uma triagem. A gente sabe hoje que sono, o cuidado do sono, ele é multidisciplinar. Então, a gente não consegue ter um único, né, profissional para direcionar esse paciente. Então, isso é bom, é gostoso a gente ter assim, olha, eu vou fazer, qual que é o pedido aqui? O que a gente consegue fazer? Esse paciente está mais grave? A fila de espera dos exames hoje é um absurdo, né? Então, a gente vai fazer pedido de polissonografia tipo 1, a gente está esperando quase 3, 6 meses, e muitas vezes glosado pelo convênio. Então, ter esse olhar crítico também de discernimento, olha, não consigo pelo convênio, vamos fazer uma triagem tipo 4, ser mais rápido para a gente já conseguir tratar com forma mais efetiva, né? Então, acho que é mais esse manejo que a gente precisa de ter. E qual que é o papel da fisioterapia no sono de qualidade? Como que você pode ajudar os pacientes nesse sentido? Aí agora chegou a minha parte, né? Quando o paciente ele chega até nós, né, com o diagnóstico de apneia obstrutiva do sono, ele certamente ele já foi avaliado ali pelo médico, a gente já teve a oportunidade de discutir e ele foi indicado para o tratamento com o CPAP. É importante a gente reforçar aqui, Patrícia, que o tratamento da apneia do sono, ele também existem várias opções para o tratamento, né? Então a gente pode tratar com aparelho intraoral, e aí a gente vai direcionar aí para a odontologia do sono, a gente pode tratar com o CPAP, e aí vai caber a fisioterapia em sono, a gente tem a fonoaudiologia do sono, a gente tem hoje a psicologia do sono, então a gente vai abrindo isso, né? Olha como isso é grandioso para nós, né? Então, quando a gente consegue fazer esse direcionamento, quando chega até mim o paciente com apneia do sono grave, então quer dizer que ele está fazendo mais de 30 paradas respiratórias por hora. Aí ele vem aos meus cuidados e aí a gente faz a adaptação do CPAP. Imagina isso, em 1 hora de sono, o seu organismo para de respirar 30 vezes. Isso acaba comprometendo a oxigenação do sangue, a oxigenação cerebral e gera, inclusive, uma adaptação hormonal que pode atrapalhar tanto no seu equilíbrio noturno, até para emagrecer isso pode gerar um prejuízo em última instância. O que mais que pode ser decorrente desses períodos longos de apneia? E a gente pensar o seguinte, que quase 34% da população brasileira tem apneia obstrutiva do sono. Então, eu estou falando que 1 em cada 3 tem apneia obstrutiva do sono. Isso é um dado, isso é um estudo, isso é um levantamento e a gente tem que levar isso muito a sério, a gente tem que colocar o sono em pauta, porque a gente fala muito da hipertensão, a gente fala muito do tratamento da diabetes, a gente dá muita atenção à questão da obesidade, claro, mas e como que está o contexto do sono? Eu tenho visto muito no consultório, a gente tem trabalhado isso muito em conjunto, a respeito do emagrecimento desses pacientes que são diagnosticados com apneia obstrutiva do sono. Porque o único fator reversível para a apneia obstrutiva do sono é a perda de peso. Então, a gente inicia o tratamento com o CPAP para a gente consolidar essas fases do sono, para a gente desestressar esse organismo, esse sistema que está todo inflamado, e aí ele começa a ter um ganho de peso, ter melhor estabilidade emocional, ter melhor preparo físico, né? A parte da musculatura, a regeneração muscular tecidual, tudo isso impacta diretamente. E aí, progressivamente, a gente vai acompanhando a perda de peso.
repete a polissonografia e a gente vê que aquele paciente que estava com o índice super elevado, ele conseguiu diminuir. E sabe por às quê, vezes Patrícia? até ajustar os parâmetros à medida que o Sim. paciente vai evoluindo no tratamento da perda de peso, ajustando esses parâmetros. Isso. Porque explica pra gente o que é o CPAP, por Então, que tem que dormir conectado no aparelhinho é, e qual que é o papel da obesidade nessa obstrução da via aérea. Então, na verdade, esse daqui é o equipamento de CPAP, tá? Hoje nós temos diversos fabricantes. Então, particularmente, eu gosto muito da linha da ResMed, também tem a linha da BMC e da GasLife, onde eles têm algoritmos mais definidos. O que são esses algoritmos? Na realidade, a gente precisa de identificar o padrão respiratório do paciente. Então, o fisioterapeuta em sono, no momento que a gente vai acompanhando essas fases do sono, eu vejo cada inspiração e cada expiração do paciente. E é naquele momento em que ocorre o fechamento, o colabamento. Isso é a apneia obstrutiva do sono. Então, a apneia são as paradas respiratórias, obstrutiva, causa um colapso, um fechamento dessa região de orofaringe. Então, no momento do sono, ele tem uma parada, faz um colapso, o ar tenta passar e gera uma vibração, gera um som. Esse som é o ronco, mas o ronco não é normal. Ele é um sinal de que algo está errado ali e a gente vai precisar de intervir. Quando a gente pensa no paciente com uma obesidade, a gente tem que considerar muito a questão da circunferência de pescoço. Então, a gente está mais gordinho e aí acumula muita gordura, né? Tecido adiposo nessa região, na língua. Então, a única musculatura ali que tem um depósito de gordura mais exacerbado, né? Maior. E aí, quando a gente deita de barriga para cima, mais a gravidade, essa língua ela vai fechar essa região. Então, eu já tenho o próprio colapso causado pela apneia, que é o relaxamento daquela musculatura, mais uma língua maior, e aí gera esse colapso. O que o CPAP ele vai fazer? O CPAP ele vai mandar um ar, uma pressão para dilatar essa garganta. Então, o CPAP não oferece oxigênio. O CPAP é apenas um ar, uma pressão para abrir essa garganta. E quanto de ar que nós vamos mandar é um ajuste pressórico muito individualizado. Então, não adianta a gente pensar em comprar o CPAP na internet ou na lojinha da esquina. A gente tem que ter uma prescrição médica e a gente precisa do acompanhamento do fisioterapeuta em sono. Que isso faz total diferença. Outro dia eu atendi um paciente que teve indicação de CPAP, foi pesquisar, comprou pelo preço, achou alguma coisa na internet e aí isso acaba dificultando inclusive a aderência ao tratamento. Então, ele experimenta algo que talvez não seja indicado para ele, não gosta, abandona e deixa de ser tratado. Aí que entra o especialista, o fisioterapeuta, para fazer os testes, para te indicar qual é o melhor aparelho quando há indicação e para monitorizar. Por quê? Até como isso se fixa no rosto faz diferença, a posição que o paciente dorme talvez também possa influenciar nessa escolha. Então, assim, no dia a dia, quais são suas principais dificuldades ali na hora que o paciente tem indicação e às vezes fica meio reticente em usar alguma coisa durante a noite? Na verdade, eu acho que o paciente ele se sente mais inseguro ou ele se sente mais resistente para fazer o tratamento quando ele não tem o conhecimento, quando ele não foi educado daquela gravidade. Então, hoje, dentro do consultório, a gente tem um protocolo muito bem estruturado e definido, que o paciente, o primeiro momento dele de consulta, a gente vai destrinchar o exame de polissonografia e eu brinco muito que é como se a gente estivesse dando uma aula, né? Explicar passo a passo e explicar quais são os riscos. A partir do momento que ele toma consciência daquilo, o processo ele fica muito mais prazeroso, né? Então, eu brinco muito e falo assim, você só vai entender que você estava ruim quando você conhecer o melhor. E a gente tem que ter essa possibilidade, se permita tratar, né? Permita melhorar a sua qualidade de vida, a sua qualidade do sono. Então, para a gente ter uma boa adaptação, uma boa adesão, o primeiro passo é a gente conseguir, né, identificar e fazer a prescrição da máscara correta. Né? A máscara ela é individual e não é o paciente que escolhe. A gente não vai escolher a mais bonitinha, a gente não vai escolher a rosa, a gente não vai escolher a mais fininha, que não vai dar ruga, porque a minha pele, né, vai acordar marcada. Não, não é esse o caminho, tá? Então, a máscara, a gente tem as máscaras nasais,
que são de rotas nasais, que ocupa toda a região. A máscara oronasal, que vai pegar nariz e boca, ela tem muita restrição hoje para adaptação, ela é bem direcionada para casos mais específicos. E a gente tem a máscara nasal e infranasal. Eu particularmente gosto muito desses modelos porque eles permitem uma maior liberdade, né? Então o paciente vai colocar a máscara aqui, a mangueira aqui, e a gente entra num soninho muito profundo. Os pacientes brincam, falam, mas você tem bolinha de cristal? Não, não é bolinha de cristal. Para ter a adaptação correta, você tem que ter a máscara correta e isso vai depender. Como é que está o seu nariz? Está livre? A gente tem um desvio de septo? A gente está com uma hipertrofia de corneto? A gente já tem um padrão que a gente respira muito pela boca? Então, essa avaliação, ela cabe no momento de consulta com o fisioterapeuta em sono e após isso, a gente vai conseguir fazer os ajustes da pressão do aparelho. Então, esse equipamento aqui, ou todos que são o CPAP, né, que é a pressão positiva contínua nas vias aéreas, ele vai de uma pressão de 4 a 20. Então, é como se fosse a dose de um medicamento. Quanto que é a dose do seu medicamento antihipertensivo? Foi você que resolveu? Não foi. Né? Não foi o médico que prescreveu? Então, quanto de pressão no equipamento que a gente vai usar? E esse ajuste, essa titulação, a gente vai fazendo de modo individual. Inclusive, é muito importante, Patrícia, a gente reforçar que algumas modalidades do CPAP são contraindicadas. Então, para casos de pacientes cardiopatas graves, a gente encontra aí pacientes, às vezes, com 120 paradas respiratórias, com a apneia central, além da apneia obstrutiva associada. O parâmetro ventilatório, ele tem que ser muito específico, a programação tem que ser muito direcionada para aquele caso do paciente, porque senão a gente pode piorar a apneia obstrutiva do sono. E isso é muito importante, porque o tratamento da apneia obstrutiva é algo que quando o paciente experimenta, ele realmente vê valor. E é isso que você falou. Às vezes, você só vai ver que estava ruim quando você experimentar o bom. Sim. Inclusive na qualidade, não somente do aparelho, mas na qualidade do sono. Descobri que eu dormia muito mal, porque depois que eu comecei a usar o CPAP, eu tô acordando mais descansado, meu dia rende mais, eu não fico buscando café o dia todo, que geralmente são os comportamentos que as pessoas acabam desenvolvendo pelo fato de não terem descansado durante a noite. Então, é algo que realmente faz diferença na qualidade de vida da pessoa. E quais são os sinais, né? Você falando isso, o que eu tenho que ficar atento, alerta, para eu levar isso ao meu médico? Eu falo que a gente tem que falar, olha, doutor, eu não estou dormindo bem. Olha, doutor, eu quero muito fazer um exame do sono. A gente não pede o exame de rotina de sangue? Tem tanto tempo que eu não faço um exame de urina. E o exame do sono? Você sabe como está a saúde do seu sono? Então, se você está acordado, cansado, se está com sonolência ou irritabilidade durante o dia, se está tendo uma lentidão na tomada de decisão, memória ou concentração, a gente está normalizando essa confusão mental. Está todo mundo cansado, está todo mundo estressado. Isso é normal? Então, vamos investigar como que está a saúde do seu sono? Porque o sono, ele exerce papel fundamental nessa faxina neurológica. Então, a gente vai, durante o sono, que a gente consegue ali eliminar ou despotencializar aquelas memórias negativas durante o dia, né, diminuindo o impacto emocional para o dia seguinte. Então, o sono hoje, ele tem como um tripé, né? A gente precisa de alimentar bem, atividade física e dormir bem. E olha que interessante, você falou por parte do paciente, né, de saber que existe essa investigação e de nós médicos de darmos atenção para essa queixa, que é muito comum. Se a gente fizer uma triagem em consultório, eu te garanto que, assim, distúrbio do sono deve ser uma das condições mais comuns e mais frequentes e que, às vezes, o médico que não tem o tempo de escuta não valoriza. E talvez aquilo ali seja o que está desencadeando os sintomas dele nas mais variadas queixas. Como você falou, essa questão que relaciona muito bem com a saúde mental. O sono, ele é importante para poder sedimentar tudo aquilo que você foi exposto ao longo do dia. É durante a noite que o seu organismo, o seu cérebro, sabiamente vai escolher o que fica e o que vai. Então, se é um sono interrompido, se é um sono fragmentado, se é um sono de má qualidade, você está acumulando lixo. Exato, exato. E potencializando os riscos, né, para uma saúde, por exemplo, mental e para as doenças neurodegenerativas.
Então, tem estudos hoje que falam que a privação do sono, né, leva aí a doenças neurodegenerativas precoces, principalmente, voltando um pouquinho ali na questão da apneia do sono, pacientes com baixa oxigenação, porque se eu tenho um colapso, se eu tenho um fechamento, a minha oxigenação ela começa a cair. Baixa oxigenação vai impactar também essa saúde cerebral, né, essa saúde neurológica, e o paciente pode desenvolver um Alzheimer e um Parkinson precoce. Quando a gente pensa em privação de sono, eu estou falando de 30 a 50% da população global tendo privação do sono em algum momento da vida. Então, a gente tem a privação de sono aguda, então eu tô 3, 4 dias sem dormir, que é a privação, né? É um tempo curto de sono. Então, estou 3, 4 dias sem dormir por uma situação pontual, ou 5 a 15% da população global mantendo aí uma privação do sono crônica, por longo tempo, já tendo prejuízo forte aí na qualidade de vida, né? E sabe o que eu vejo muitas vezes? Tratando a consequência e não a causa. Usando medicações para dormir, às vezes sem indicação, às vezes sem investigação, e acaba mascarando o problema, quando de fato a causa não está bem abordada. Isso me preocupa muito quando a gente pensa na população da terceira idade, né? Então, esse paciente ele está dormindo tanto, mas o vovô fica na cama o tempo todo, nossa, da tarde ele está cochilando, o que está acontecendo? Então, o primeiro ponto é, existe uma polifarmácia? A gente está mascarando aquela condição ali? Será que o sono desse idoso ele já não está muito fragmentado? Porque após os 60, a gente vai ter um prejuízo muito grande no sono. Fala um pouquinho mais sobre isso, porque é uma dúvida comum de consultório também. A gente vê isso, no meu caso eu vejo muito nas mulheres no climatério, na pós-menopausa, nos pacientes mais idosos, ou mesmo nos pacientes jovens que estão ali, eu falo que é com o HD cheio mesmo, e tem essa dificuldade em dormir. Mas a necessidade de sono, ela vai diminuindo com a idade? A necessidade do idoso, ela é menor. Né? Então, a tendência ali é de dormir de 4 a 6 horas, isso é normal, isso é fisiológico. Então, a gente recebe muito no consultório, doutor, eu não estou conseguindo dormir mais, eu acordo a noite toda, pelo amor de Deus, o que eu faço? E, na verdade, a gente tem que mudar um pouco todo o contexto, toda a rotina, para a gente conseguir melhorar essa qualidade do sono. Porque o idoso ele vai dormir menos, ele vai fragmentar mais o sono, ele vai acordar com estímulos externos com maior facilidade e ele produz menos melatonina. E aí é o ponto, gente. Produzindo menos melatonina, a gente vai ter mais dificuldade para iniciar o sono. A melatonina é o hormônio envolvido no início do sono. Então, aquela insônia inicial, quando a pessoa tem dificuldade de dormir efetivamente, vai para a cama, mas não consegue dormir, pode estar sim relacionada a essa deficiência de melatonina que vai acontecendo com a idade. Com o tempo. E o que ocorre? A melatonina nós produzimos naturalmente, só que nós estamos mascarando essa produção. Como? No momento em que a gente chega em casa, né, a gente com aquela demanda toda, com o nosso cortisol, que é o hormônio do estresse, lá no topo. Eu falo muito que é da luta ou fuga, né? Porque a gente tem que tomar decisões, a gente tem que continuar ativa, a gente tem que arrumar a casa, colocar o trabalho em dia, o nosso cortisol está no alto. Só que a melatonina não conversa com o cortisol. Então, enquanto eu não conseguir reduzir esse estresse, eu não vou começar a ter a minha produção de melatonina. Então, como ir para a cama 10h30, 11 horas e pegar no sono? Não tem como. Nós não vamos conseguir, você não vai conseguir se não fizer uma mudança. Né? O que é essa mudança? Nós podemos falar depois um pouco sobre a higiene do sono. Que, além disso, não conversa com o cortisol e nem com a luz, né? A gente precisa de um ambiente escuro, temperatura adequada, que aí a gente entra nessa questão da higiene do sono, que as pessoas, Renata, na prática, têm preguiça de fazer. Sabe por quê? Porque dá trabalho. Mas, assim como tudo na nossa vida, até dormir nosso corpo aprende. Hora de dormir, hora de acordar. Então, ter rotina, nosso corpo gosta de previsibilidade. Ele funciona melhor quando sabe o que vai acontecer e gasta menos energia para fazer. Mas até lá, há que se gastar energia para ensinar. Sim. Em relação à higiene do sono, o que a gente pode fazer? Olha, se eu pudesse deixar uma única sugestão e a de mais valor,
seria se expõe à luz do sol de 10 a 20 minutos de manhã. E eu estou pensando sempre em sono, tá, gente? Renata, mas o que isso tem a ver com o sono e com a higiene do sono? O nosso corpo precisa de entender o que é claro e o que é escuro. Como você falou, né, a melatonina ela só vai começar a ser produzida ao entardecer. Né? Então o organismo entende que está ficando escuro, começa a ter a produção de melatonina. Mas com o estímulo, o uso de telas, celular, essa produção ela não vai acontecer. Agora, se eu me exponho ali à luz do dia, né, 10, 20 minutos, tomando um café da manhã numa varanda, no horário do meu almoço, passeando um pouco do lado de fora, né, do meu espaço de trabalho, eu estou tentando ali, trazendo a regulação do nosso relógio biológico. Essa previsibilidade que você citou, ela tem total fundamento, porque a gente sabe que meio-dia, meio-dia e 30, a gente está com fome. Qual que é o seu horário de ir para a cama? Você tem esse hábito, né? Como que é a sua rotina para ir para a cama? Então, a gente precisa de deitar e acordar no mesmo horário, inclusive aos finais de semana e nas férias. Né? O seu corpo não está olhando lá no calendário que hoje é sábado. Então, a gente brinca muito sobre a ressaca de segunda-feira, né? A gente acorda, ai, não é possível que eu tenho que trabalhar, eu estou tão cansado, não vou dar conta. Claro que não. Não seguiu uma rotina eficiente, uma rotina adequada ao final de semana. Tem, inclusive, um conceito sobre isso, que a gente sabe do jet lag quando a gente viaja e tem várias horas de diferença de fuso horário, mas existe o jet lag social, que é essa pessoa Sim. que realmente tem hábitos muito díspares. Um dia dorme num horário, outro dia dorme no outro. E achei sensacional essa dica da exposição à luz do sol logo de manhã, porque eu bato muito nessa tecla que é a hora de acordar. A hora de acordar também é importante para regular o sono, porque o problema do sono não é um problema da noite, é um problema de 24 horas do dia. Você tem que estar atento à higiene do sono ao longo das 24 horas do dia. Ingestão de cafeína, a depender da sua sensibilidade, se é maior ou se é menor, às vezes ela não pode nem existir, ou às vezes ela tem que ser limitada a uma determinada parte do dia, porque isso tudo vai fazer diferença lá na hora de dormir. Atividade física, tem gente que agita, tem gente que relaxa, então tudo isso é importante para a gente poder orientar nesse sentido. E até entender que a cama ela é para o sono, né? Então, no momento que você está com o pensamento acelerado ou que você está sentindo que ainda não veio aquele peso do sono, o ideal é sair da cama. Né, buscar uma outra atividade ou realmente assim escrever no caderninho os pensamentos. Gente, são coisas tão simples, né? Tá tão fácil da gente criar esse hábito de desenvolver isso. E o mais importante, a gente está pensando numa longevidade saudável. Então são estratégias simples, baratas que a gente pode fazer para evitar risco cardiovascular, para evitar um transtorno mental, né, para evitar uma obesidade. Então eu acho que a gente tem que colocar isso mesmo na rotina. Ô, Renata, e outro dia eu estava assistindo uma aula de um colega que foi muito interessante. Foi até engraçada a forma como ele falou que quando a gente não consegue dormir, geralmente a gente faz o contrário, a gente busca estímulos mais excitatórios. Vai pro celular, liga a televisão, quando naquele momento a gente deveria buscar questões mais relaxantes. Ele até deu a dica, ele falou, você tá com muito sono? Vai ler alguma coisa que você realmente precisa. Lê um artigo científico, vê se você não vai cair de sono na hora, né? Então, essa questão da leitura relaxante, às vezes aquela música que acalma, o esvaziar a cabeça, como Sim. você falou, de anotar, isso também, tudo que a gente está falando, tem na ciência, tá na literatura, Sim. isso é comprovado. Sim. Só que precisa de gastar um pouco de energia nesse sentido. Você tem que, primeiro, criar consciência do problema e depois ter as ferramentas para tratá-lo. Eu acho que a gente está em busca muito do imediatismo, né? Está todo mundo estressado, todo mundo ansioso, todo mundo quer facilidade porque a prioridade é outra e nós temos que colocar o sono como prioridade estratégica para o dia seguinte. Então, se é um líder, se tem uma demanda acelerada, se tem uma reunião no dia seguinte, gente, assim, de verdade, durma. Desacelere, você vai ver que o seu dia vai ser muito mais produtivo, né? A sua mente vai estar mais clara, você vai ter mais poder de decisão, mais poder de argumentação. Quando você, voltando aqui um pouco, quando você falou comigo sobre a questão da mulher, né, e a questão da apneia e da questão da menopausa,
a gente vê muito hoje as mulheres chegando determinada ali 40, 45 anos, Renata, minha memória está péssima. Renata, eu não sei o que está acontecendo, não consigo mais concentrar. Então vamos investigar esse sono. A mulher ela tem a apneia obstrutiva do sono e ainda pode ter associado a insônia. E aí a gente fala muito da COMISA hoje, que é a associação desses dois transtornos. Então as mulheres após a menopausa, elas pedem o hormônio protetor da via aérea, então que mantém essa garganta pérvia, essa garganta aberta, e a gente viu que a apneia do sono é o fechamento. Começamos a entrar na menopausa, a gente já vai ter essa garganta mais susceptível a fechar, a colabar. E aí a gente começa a ter o ronco, a gente começa a ter a apneia, começa a ter o ganho de peso. E aí vem a insônia. E aí como que fica essa questão da produtividade da mulher dos 40 aos 50 anos? Né? Qual estratégia que a gente pode adotar, além de suplementar ou além das estratégias que você adota, que você vai, claro, né, tem conhecimento para isso, mas o que a gente pode fazer dentro de casa? Né? A higiene do sono, ela vai ajudar. Interessante que você vai falando e eu vou lembrando os casos de consultório. Hoje eu atendi uma paciente que era exatamente esse quadro, 61 anos, e ela falou, eu sou super produtiva, ela é executiva de uma grande multinacional, falou, eu não durmo, a queixa dela era essa, eu não durmo, eu quero que você avalie por que eu não durmo. E é solteira, daí quando a gente faz a pergunta, você ronca? Às vezes a pessoa não percebe que ela ronca. E aí o companheiro é que vai falar, ou a companheira é que vai falar, que é um indício mais comum, às vezes, que leva a pessoa a buscar ajuda. Quando a pessoa está sozinha ou não tem esse sinal, às vezes ela vai perceber, é no cansaço do dia seguinte, é na queda de produção, é em como ela não está bem ou não é tão capaz, né, de produzir como outrora já foi. E isso é uma coisa que você faz muito bem também, né? Que você trouxe essa questão do sono para o ambiente corporativo. Sim, sim. Como que as empresas, como que os profissionais mesmo que precisam performar, tem que estar atento a isso. Eu volto lá no início, quando eu comecei a frase. Dormir enquanto eles trabalham, talvez seja, sim, a chave da performance, né? Muito. O ano passado, na agenda da ONU, entrou a saúde do sono, né? Na verdade, entrou os transtornos do sono. E isso fez uma grande diferença porque trouxe para nós o olhar em relação à saúde do sono como uma doença crônica não transmissível e tratada. Né? E isso despertou muito o olhar de grandes instituições, do ambiente corporativo. E agora a gente teve a mudança, a atualização na realidade da NR1, que são normas regulatórias que são necessárias em todo o ambiente de trabalho, em todo o ambiente corporativo. Isso eu falo de grande porte ao pequeno porte. Então a gente tem que ter o empreendedor, o empresário, né? Ele tem que ter um olhar mais atento aos riscos psicossociais, aos transtornos mentais daquele trabalhador. E dentro da norma regulatória, eu li, reli, e aí eu não encontrei a saúde do sono. Falei, tá errado. Como não temos a saúde do sono para ser trabalhada, para ser levada como um olhar no ambiente corporativo, sendo que ela pode ser o precursor de toda essa questão da saúde mental. Então, hoje, a gente tem feito aí um movimento muito consistente em grandes instituições para conscientizar e para fomentar a saúde do sono no ambiente corporativo como performance, né? Renata, esse assunto não dá sono. Ele é tão interessante e a gente consegue divagar tanto sobre isso em tantas esferas relacionadas à saúde, à qualidade de vida, ao bem-estar, que a gente tem que falar muito disso. A gente tem que insistir que as pessoas precisam priorizar o sono enquanto medida de saúde e não negligenciá-lo, que é o que eu vejo que é a regra. Sim. Troca por um jantar, troca por um filme, troca por uma série, troca por uma conversa ali no telefone. Eu falo, gente, depois de determinada hora não tem mais nada útil para você fazer. O mais importante para você fazer é descansar. Sim. O descanso faz parte da performance em todos os sentidos. Não estou falando de performance no esporte, estou falando de performance status mesmo. Sim. É como você performa ao longo da sua vida.
Por quê? Porque a gente vai perdendo isso ao longo da vida, É. ao longo dos anos, com o processo do envelhecimento. Então, pensa ali, por que será que 1/3 da nossa vida a gente dorme? Por que de 24 horas do meu dia, 8 horas eu tenho que dormir? Por que todas as espécies dormem? É porque isso é fundamental para a manutenção da nossa sobrevivência. Isso mesmo. Então, muito bom ter você aqui para Obrigada. poder esclarecer em relação às questões patológicas do sono, mas muito mais que isso, a como evitá-las, como preveni-las e quando elas já existem, como tratá-las. Então, a Renata tem a Primar, que é a empresa dela, que faz toda essa jornada do paciente com algum distúrbio do sono. E se o seu marido, se com quem você divide a cama, você percebe que há algum probleminha ali durante o sono que atrapalha ele ou a você, busque ajuda e valorize essa queixa. Obrigada, Renata. Obrigada, Patrícia. Estou à disposição de vocês. Se você gostou desse episódio, compartilhe com outras mulheres que também estão em busca por uma vida mais leve, longa e com propósito. Aproveita também para seguir o podcast e explorar os outros temas já disponíveis lá. Tem muita conversa boa te esperando. E me conta o que você achou. Suas dúvidas, sugestões e temas que gostaria de ver por aqui fazem toda a diferença. Deixe seu comentário lá no Instagram ou na plataforma em que você estiver me ouvindo e até a próxima.